Olá, queridos, tudo bem? Hoje daremos continuidade com os outros 3 itens da construção do desenvolvimento, que faz parte aí do nosso texto dissertativo, certo? Para que vocês relembrem aí de casa, na aula passada nós vimos todos esses 3 itens aqui. Primeiro nós vimos a exemplificação, como é que acontece, como é que se dá toda a estrutura, todos os operadores argumentativos. Depois nós vimos a respeito da enumeração, também como é que ocorre toda essa construção, todo esse planejamento diante da construção do texto. E por último nós vimos a respeito da comparação. E aí, qual deles você aí de casa mais gostou? Pois é, hoje nós temos mais 3, totalizando 6 itens a respeito da construção aí da parte do desenvolvimento, certo? Vamos lá, prestem atenção e verifiquem de hoje quais das 3 vocês mais gostaram, já tem afinidade, ou se você já escreve baseado em alguma das 3, e a partir disso você aí vai tomando as medidas do texto no que diz respeito ao sentido, as coesões, a escolha das palavras, a forma como você vai iniciar cada parágrafo e finalizar, certo? Não esqueçam que nós já vimos a introdução e eles precisam estar correlacionados, ok? Olha só o de hoje. O primeiro item de hoje é causas e efeitos, tá? E aí nós vamos saber como é que esse causas e efeitos se comporta dentro do texto, certo? Olha só. Muito comum como estratégia argumentativa. Nesse modelo você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e em seguida as consequências, os resultados e os desdobramentos, certo? Você, como candidato, não pode colocar somente as causas. Por que você não pode colocar? Porque diante do item 4, ficará faltando no seu texto os efeitos, tá? Que são as consequências. Então é toda uma construção. Se você colocar só as causas, vai ficar faltando aí, vai ficar incoerente parte do seu texto, e principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento. Da mesma forma, se você colocar só as consequências, de onde foi que vieram essas consequências? Precisa ter uma causa, por isso elas andam em conjunto, tá? Causas e efeitos, ou causas e consequências, como é conhecido por grande parte dos alunos, certo? Nós temos aqui alguns operadores, que são as conjunções, que são os conectivos, que vão fazer parte de toda essa elaboração do texto, tá? Os operadores argumentativos podem ser porque, já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, como efeito, assim, consequentemente e etc. Então, olha o tanto de operadores argumentativos que possui causas e efeitos. Você pode utilizar no meio, no início, no final do parágrafo, tá? O importante é que ele esteja correlacionado à ideia que você coloque aí nos parágrafos, certo? Então, você precisa ter aí causas e efeitos, tá? Apresentou a causa, apresente o efeito. Apresentou a causa, apresente o efeito. Professor, existe um número em que eu possa colocar causas e efeitos? De certa forma e em regra, você precisa analisar o quanto isso vai ocupar diante da construção do texto. Aí você pode elencar 3 ou 4, dependendo aí da quantidade de ideias que você tenha a respeito de cada fator, causa e consequência, tá? Para que seu texto não fique tão longo e, infelizmente, acabe aí ultrapassando as 30 linhas, porque o modelo Enem são 30 linhas, tá? Então tem que ter cuidado aí na hora da escrita, certo? Tamanho da letra, de que forma é que você vai escrever, tudo isso influencia ao passar o seu texto a limpo, ok? Vamos observar aí um exemplo de causas e efeitos, olha só. É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la.
como reflexo, olha aí o operador argumentativo agindo já dentro da estrutura do desenvolvimento de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então, observa que ele coloca, né, ele vai pontuando tudo certinho, aí quando chega a determinado ponto, ele apresenta as causas e apresenta o efeito dessa causa. Isso é muito importante ser colocado, ser construído diante do desenvolvimento, certo? Já que faz parte aí do tipo de desenvolvimento. O nosso quinto ponto é a evolução histórica. Para os alunos aí que gostam de história, que conhecem bem todos os movimentos, toda a parte aí que envolve a história e a escrita, tá? Isso é muito importante. Então, você se encaixa aqui no item 5, certo? Esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos, tá? Geralmente, esse aqui também precisa ser coerente. Você não pode colocar no seu texto algo histórico que não tenha aí coerência com aquilo que foi pedido. Inclusive, ele já mostra aqui, ó, tem que ser referente ao assunto em pauta. Então, você não sabe qual vai ser a temática. Por isso, você precisa estar munido de informações, ler bastante, assistir a jornais, telejornais e tudo aquilo que for pertinente à área da escrita e da leitura, certo? Então, olha só o quanto é interessante a respeito da evolução histórica. Nós temos alguns operadores aqui, argumentativos, que são antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, atualmente, hoje, frequentemente, nesse meio termo, sempre que, assim que, desde que e etc. Aqui nós temos mais operadores por se tratar realmente dessa questão de tempo, já que você vai colocar aí no seu texto a questão histórica, tá? Então, você pode colocar não só no desenvolvimento, você pode utilizar na introdução, como também você pode utilizar na conclusão, certo? Vamos observar aqui um trecho de como é que você pode fazer para englobar no seu texto um movimento histórico, passagem histórica e outros apetrechos necessários para que tenha esse rompante aí do item 5, tá? Olha só. Em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública que influi em seu perfil odiernamente, tá? Para quem não sabe o que é odiernamente, significa atualmente, certo? Então, se você quiser já uma nova palavra como vocabulário para colocar em sua redação, você pode utilizá-la sem medo, certo? Na época do período militar, acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social, com o uso da força e de armas para a repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais, que são enfatizadas pelo terror e violência. Um exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, do Rio de Janeiro, marcadas pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. Então, observa que aqui ele colocou a evolução histórica, uma passagem histórica, colocou uma exemplificação, então ele fez meio que uma elaboração com 2 itens argumentativos, o que mostra que o candidato tem pleno domínio na construção textual. E ele pode sim utilizar-se de 2 modelos de construção para o desenvolvimento. Um vai ficar mais acentuado do que o outro, mas isso mostra que o candidato aí tem pleno domínio de escrita e linguagem, tá? Então aqui ele mostrou de uma forma bem simples
tudo aquilo que pode acontecer diante de fatos históricos e exemplos. E observa que ele trouxe um exemplo bem atual. Ele não trouxe um exemplo antigo. Ele mostrou o movimento histórico, período militar, que aconteceu há um tempo, e ele trouxe um exemplo atual. Então, ele fez aí uma cronologia muito interessante no que diz respeito à construção. O nosso último ponto é a contraposição. Este item aqui ele precisa de uma atenção maior, porque você precisa estar bem acentuado no que diz respeito às informações, porque aqui você vai escrever uma informação e depois você vai contrapor a informação que você próprio escreveu, tá? Olha só de que forma é que acontece. Aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Então aqui, esse último ponto da contraposição, ele é, vamos dizer assim, um pouquinho mais complicado porque você precisa mostrar perspectivas diferentes. E aí você precisa conhecer bem o conteúdo, você precisa ter muitas informações e informações verdadeiras a respeito daquilo que você está colocando como informação no seu texto, certo? Vamos observar os operadores antes de nós partirmos para o exemplo. Olha só. Aqui nós temos mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante e etc. Aqui vocês vão se deparar com as conjunções adversativas, tá? Então, tudo isso já é um estudo voltado para a aplicabilidade das conjunções. Por isso, nós estudamos aí atrelados. Você estuda a gramática para que você consiga estabelecer e aplicar corretamente dentro da construção do seu texto. Quando você utiliza os operadores, não esqueçam disso, você mostra que você tem domínio das coesões e, claro, não tem como falar de coesão sem falar de coerência, e ele vai ver que você merece os 200 pontos por ter utilizado o mecanismo, tá? Que é um dos itens da prova. Olha só o exemplo. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, olha só, ele fez uma afirmativa, agora ele vai contrapor. A educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Então, observa que aqui ele mostra uma ideia que, de certa forma, é muito bonita, porque está na teoria, e depois ele mostra como isso acontece na prática, que é totalmente o oposto. Por isso, o número 6 é contraposição. Ele mostra uma ideia, só que, infelizmente, isso que está lá na teoria, na escrita, não acontece na prática, tá? E todos os itens que eu peguei, partindo do primeiro que nós vimos até o número 6, todos os exemplos, foram de candidatos do Enem, tá? Olha só a roupagem que os candidatos já trazem. Porque eles leram, eles se prepararam, eles estudaram, eles montaram técnicas. E isso é muito importante no que diz respeito ao estudo e à prática. Não há como você escrever bem se você não treinar. Por isso a importância de praticar, responder os exercícios e fazer tudo aquilo que for de importância para que vocês consigam fazer construções dessa forma ou até melhores, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais, acompanhe a Agenda Edu e até a próxima. Não esqueçam, escolha um dos itens para você produzir o seu texto, certo?